Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui com vocês conversando, sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa trajetória aqui no planeta Terra. E o tema escolhido para conversar com vocês hoje é um tema muito importante, que é o seguinte: a crise do coronavírus e a evolução da humanidade. Muitas pessoas se perguntam, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, se ela é um sinal do final dos tempos, especialmente aquelas que são de religiões que aceitam a Bíblia como autoridade máxima. Normalmente, quando o cenário mundial é incerto e quando nós não temos respostas para o futuro da humanidade, a única coisa que vem na mente da maioria das pessoas é justamente o fim do mundo. O mundo atualmente já tem cerca de 8 milhões, 8 milhões de casos do coronavírus e já passa de 450 mil mortos em todos os países. E isso são números de guerra, se nós formos considerar. Só aqui no Brasil, nós já chegamos a 1 milhão de casos essa semana e estamos chegando aos 47 mil mortos. Então, realmente é uma situação muito grave, ninguém esperava por isso, esse ano. Todo mundo foi surpreendido e há pouco tempo atrás as pessoas estavam pensando em seguir suas vidas de forma normal e de repente nós damos de cara com essa pandemia que alterou a nossa vida tão profundamente. A pandemia tem mudado os nossos hábitos, as nossas relações sociais e também tem um impacto profundo na economia e principalmente a parte mais dura é a perda de vidas. Muitos de nós perdemos parentes próximos. Diante disso tudo, nós nos perguntamos: por que essa pandemia está acontecendo? Será ela sinal do fim dos tempos? Que mudanças podemos esperar a curto, a médio e a longo prazo aqui no planeta Terra devido a essas condições? E ainda, há algo de positivo nesse período? O que podemos aprender para nos melhorar como seres humanos? E que esperança existe para um futuro de um ponto de vista espiritualista? Então, são essas coisas que nós vamos considerar a partir de agora. Primeiramente, gostaria de dizer a você que se você ainda não se inscreveu no canal, que o faça. Se inscreva no canal, ative as notificações, que assim você receberá os novos vídeos, assim que eles forem publicados. Indique também a um amigo, uma pessoa. Aqui nós tratamos de assuntos espirituais sem representar nenhuma religião. Ou seja, o que eu estou falando aqui são as minhas interpretações de um ponto de vista espiritualista e eu não tenho ligação com nenhuma entidade religiosa, ok? Então, nós pensamos de forma livre. O que falo aqui, vocês não são obrigados a acreditar, vocês me escutam, têm as suas próprias conclusões e cada um é responsável por guiar a sua espiritualidade aqui na Terra. Eu não sou a boca de Deus, tampouco sou o escravo fiel e discreto, ou seja, eu aqui não estou representando nenhum grupo religioso especificamente, ok? Aí agora a minha interpretação ela permeia, diversos grupos, diversos estudos espiritualistas. Então isso aí é tranquilo. Então a primeira pergunta é: por que essa pandemia está acontecendo? Essa é uma pergunta interessante, já que nossas vidas foram tão transformadas de uma hora para outra. E para dar uma resposta, eu gostaria de me ancorar na ciência. Os vírus sempre estiveram presentes na história da humanidade. Eles fazem parte do nosso ecossistema e de vez em quando eles sofrem mutações e passam, ou então passam de uma espécie para outra, causando novas doenças, como é o caso da Covid-19, que é causada pelo coronavírus, que supostamente, os estudos ainda não são conclusivos, mas ao que parece ele passou de um animal para o ser humano. Então isso acontece vez por outra na história da humanidade. Inclusive, por exemplo, com a AIDS foi assim também. O vírus ele pulou dos macacos ou dos chimpanzés para os humanos e causou, no macaco não causava nenhum problema, mas no ser humano causou a doença, a AIDS. E não há remédio para matar vírus. Isso porque eles são organismos muito simples, muito primitivos e que eles nem sequer formam uma célula viva.
Eles são um aglomerado, né, de substâncias e que o que é que acontece? Eles, para a ciência, os vírus estão no limiar entre o vivo e o não vivo. É por isso que é tão difícil fazer remédio para matar vírus. E para se multiplicar, os vírus precisam invadir outras células e é por isso que é difícil criar o remédio para matar o vírus, porque ele passa a integrar a célula, ele começa a usar a célula para se multiplicar. E é muito difícil criar um vírus para conseguir separá-lo da célula e matá-lo, sem destruir a própria célula. Por essa razão é tão difícil, né? E ele se torna tão perigoso, né? Os vírus. Quando os vírus invadem uma célula, eles usam essa célula para se multiplicar e espalham nela o seu DNA. E no final a célula é destruída. E por isso nós adoecemos, né? A reação do nosso corpo a essa ação do vírus. Nossa única defesa é o nosso próprio sistema imunológico, que ao entrar em contato com os vírus, o nosso sistema ele desenvolve anticorpos que são capazes de neutralizar a ação do vírus e também de destruí-los. Então, essa é a única defesa conhecida que nós temos, né, para os vírus. Por isso, a única coisa eficaz contra os vírus são as vacinas, porque os cientistas, o que é que eles fazem? Eles pegam partes, né, do vírus, do próprio vírus causador da doença, fazem com que essas partes, né, isolam elas de maneira que elas não causem a doença e depois essas são injetadas em nosso organismo, que é a vacina. E aí o nosso organismo passa a produzir anticorpos, já se preparando, de modo que quando nós passamos a ter contato com a doença, então a doença não vai provocar em nós a doença, porque o nosso sistema imunológico já vai reconhecer a assinatura daquele vírus, de modo que os anticorpos já vão funcionar. E aí nós não adoecemos. Então essa é a única forma, né, de acabar com os vírus. E aí é por essa razão, né, que nós estamos todos esperando, né, o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Esse conhecimento não existia no passado e era por isso que os vírus ou bactérias causavam grandes epidemias e dizimavam populações inteiras. Foi isso que ocorreu, por exemplo, com a gripe espanhola, que matou cerca de 30 milhões de pessoas entre 1918 e 1920, e a peste negra, que matou em torno de 150 milhões de pessoas na Europa e na Ásia durante a Idade Média. As pessoas também não tinham conhecimento da eficácia dos hábitos de higiene e do distanciamento social. E aí, nesses momentos históricos, por não ter esse conhecimento, essas doenças se espalharam muito rapidamente e não havia vacina, não havia remédio, nem conhecimento, e por essa razão essas doenças não foram tão efetivamente controladas como está sendo agora a pandemia do coronavírus, que alguns dados mostram que se não houvesse o distanciamento social, que foi a medida tomada, né, pelos governos mundiais para se proteger a população, se não fosse o isolamento social, muito mais vidas já teriam sido perdidas, né, até agora. Então, nós podemos concluir, diante desses fatos, que esta não é a primeira vez que a humanidade está sendo atingida por uma doença que causa um grande número de mortes. E tampouco será a última. Certamente haverá outras no futuro, outras epidemias, outras pandemias, porque os vírus estão constantemente se transformando, né, evoluindo, se mutando em outros, e por essa razão não será essa a última pandemia enfrentada pelo ser humano. Portanto, não se trata do final dos tempos, né, como muitos estão até dizendo ou pensando, nem de Armagedon, nem muito menos de grande tribulação, não é nada disso, né? É apenas mais um período difícil que a humanidade está passando devido à evolução do próprio vírus e devido o próprio ecossistema do planeta, a forma como a vida é constituída aqui. Trata-se então de um acontecimento normal, que atinge a humanidade sempre que há um descuido com relação aos seres vivos e que a gente já convive com eles há milhões de anos. Ou então quando esses sofrem, né, algum tipo de mutação e se tornam mais agressivos, que foi o caso do coronavírus. Também existe a falta de controle, né, dos governos e também muito pouco conhecimento, né, para prevenir essas doenças. Portanto, respondendo à primeira pergunta desse vídeo, a pandemia do coronavírus é um acontecimento natural que faz parte do processo evolutivo do planeta e das espécies.
bem como da adequação do ecossistema do planeta, que já aconteceu outras vezes na história humana e acontecerá de novo. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. Não é nada de grande tribulação, nem de fim de mundo, é apenas uma coisa que já aconteceu e que acontecerá novamente. Mas quer dizer do que Jesus disse, né, em Mateus 24, 3, 24, 3, vou ler aqui com vocês, em Mateus. Se vocês tiverem uma Bíblia aí, pode acompanhar comigo. No livro de Mateus, Jesus falou algo interessante. Capítulo 24, versículo 3, né? Diz assim, ó: enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e, em particular, e disseram: diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e o final do sistema de coisas? Aí Jesus respondeu, conforme o versículo 3 até o 8, ó, diz assim, 4. Jesus, em resposta, lhes disse: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá falta de alimento, terremotos um lugar após outro. Todas essas coisas é um começo das dores de aflição. E no versículo 21 ainda diz assim, ó: pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não, nem tampouco, nem ocorrerá de novo. Então, algumas pessoas interpretam, né, que essa pandemia que nós estamos vivendo é um sinal do que Jesus falou, que era o final dos tempos, né, que ele falou aqui na Bíblia. Só que se você observar, aqui ele fala não somente de pandemia, ele fala de guerras, fala de fome, fala em outros locais da Bíblia, ele fala também de escassez de alimentos. Portanto, é um conjunto de coisas, né? Não apenas, né, a pandemia, a doença, né? E além disso, né, Jesus aqui ele está usando uma linguagem figurada, na qual ele está falando sobre o processo evolutivo da humanidade, no qual, de tempos em tempos, tem que passar por profundas mudanças. E essas mudanças passam, infelizmente, através de transformações causadas por eventos diversos. Muitos deles são eventos difíceis de suportar, tais como as guerras, as doenças, a fome e a violência, entre outros. Não se fala aqui em destruição do planeta Terra, né? Você não vai ver ele falando isso, mas sim de um futuro estabelecimento do reino de Deus que passaria então a dominar a Terra. É isso que trata aqui o texto. E o que seria então esse reino de Deus numa visão espiritualista? O reino de Deus nada mais é do que a integração do planeta Terra à comunidade universal, ou seja, a revelação da existência da vida após a morte, bem como da existência da vida em outros lugares do universo. Nós não estamos sozinhos no universo. A Terra não é o centro do universo, não é o único local que tem vida. Ao contrário, a vida está espalhada por todo o universo. Embora a ciência não prove isso, ainda não haja provas científicas disso, mas ela dá provas de outras maneiras, porque quando você analisa a grandiosidade do universo, o tamanho das galáxias, a quantidade de estrelas que existem, então não há como você deixar de concluir que não exista vida em outro lugar e apenas que exista vida só na Terra. Além disso, o reino de Deus significa também o contato com esses seres mais evoluídos e as consequentes e inimagináveis avanços tecnológicos, sociais, econômicos e espirituais que ocorrerão neste planeta após esse contato e após essa revelação. Então, isso é o reino de Deus. É a gente entender que nós não estamos sozinhos no universo, né? Embora Deus já cuide de nós atualmente, claro, né? Já existe uma grande quantidade de servidores de Deus cuidando do nosso bem-estar aqui na Terra, mas nós vivemos na escuridão, ou seja, a vasta maioria das pessoas não tem sequer noção do que é a vida após a morte, né? Acredita que morreu, acabou. As religiões às vezes ensinam isso, né? Que morreu, acabou, não tem mais nada. E isso traz uma grande desesperança para as pessoas. Então nós vivemos nessa escuridão. E esse véu cairá, né? Com a chegada do reino de Deus. Mas até que isso ocorra, a humanidade precisa evoluir. Os espíritos aqui encarnados no planeta Terra precisam passar por um refinamento. E a própria sociedade humana, pouco a pouco, evoluirá tecnologicamente, socialmente
moralmente e espiritualmente para ficar pronta para essa revelação e para esse contato. Assim, as pandemias, as guerras, a fome, o medo da morte e outros tipos de dificuldades pelas quais a humanidade passa são instrumentos para o nosso refinamento e para a nossa evolução espiritual. E na questão 738 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores acerca da necessidade e do objetivo dos flagelos destruidores que atingem a humanidade de vez em quando. E a resposta dos espíritos foi muito interessante. Vamos ler comigo? É a pergunta 738 do Livro dos Espíritos. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai procurar a pergunta ou questão número 738. Perdão, é a 737, certo? Questão 737. Ela diz assim, Allan Kardec pergunta aos espíritos: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta foi: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não o julgueis senão pelo vosso ponto de vista pessoal e o chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Mas esses transtornos são, frequentemente, necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que se exigiria séculos. Então aqui o livro diz nessa pergunta que os flagelos destruidores, ou seja, as guerras, fomes, secas, desastres naturais, doenças e pandemias, são instrumentos, são necessários para fazer a humanidade avançar mais rapidamente. Um avanço que duraria séculos por causa de um desses flagelos, ele ocorre mais rapidamente, porque a humanidade se esforça mais para vencer e aí se aperfeiçoa. E isso nos leva então à nossa segunda e a terceira pergunta de hoje, no nosso vídeo, que é a seguinte: que mudanças podemos esperar no curto, médio e longo prazos aqui no planeta Terra? E ainda, há algo de positivo nesse período difícil que estamos passando? O que podemos aprender para nos melhorarmos como seres humanos e quais serão as consequências disso? Bom, então as mudanças são muitas. Sempre após um período difícil, a humanidade evolui. São criados novos procedimentos, novas leis, novas formas de encarar a vida. Tudo isso ocorre após um período difícil. Foi assim que ocorreu após as duas grandes guerras mundiais, pois o homem passou a perceber o perigo que existe no totalitarismo, por exemplo, de governos, e avançou muito no que diz respeito ao estabelecimento de governos democráticos, a proteção dos direitos individuais e a proteção dos direitos sociais. Foi criada, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e diversos organismos voltados para impedir que as nações entrassem em guerra novamente. Após ver o estrago que as armas nucleares causavam e a ameaça que elas representavam para a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra, diversos tratados foram assinados com o intuito de impedir o desenvolvimento em larga escala dessas armas. A tecnologia resultante do esforço de guerra levou o homem ao espaço e, posteriormente, à conquista da Lua, e ainda trouxe enormes avanços na ciência e na tecnologia da informação que nós usufruímos até hoje. Então veja que avanço ocorreu depois desse flagelo, que foi as duas grandes guerras lá no início do século passado, em meados do século passado. De modo similar, a pandemia do coronavírus também trará avanços na ciência jamais vistos. Nunca houve tanto esforços, em sentido científico e econômico, dinheiro investido para o desenvolvimento de uma vacina e de remédios para o tratamento para a Covid-19. Os sistemas de saúde do mundo mostraram a sua fragilidade, e isso vai forçar, e já está forçando as nações a investir mais na saúde da população.
Os governos estavam se afastando das metas de proteção social. E a pandemia acabou mostrando, então, essa fragilidade da economia, porque a própria economia passou a sofrer por causa dela. Assim, certamente haverá grandes investimentos a nível mundial no intuito de restaurar a economia pós-pandemia e prevenir uma nova crise, né? Ou seja, haverá mais investimento na questão social. O isolamento social e a diminuição do tráfego de veículos nas cidades afetou positivamente nossa atmosfera, diminuindo a quantidade de poluição nela lançada, o que acabou favorecendo o clima do nosso planeta. O isolamento social também serviu para mostrar à humanidade que nós precisamos melhorar as nossas relações sociais e aperfeiçoar algumas coisas, né? Notamos, por exemplo, o quanto estamos viciados no consumo e que, de fato, nós não necessitamos de tantas coisas materiais quanto achamos que precisamos. Então, isso também foi mostrado, né, por essa pandemia. Percebemos ainda que estávamos isolados, né, por causa, muitas vezes, até do mau uso da tecnologia. Mas só que os nossos afazeres, né, não permitiam que nós percebêssemos isso. Agora, com a pandemia, todo mundo isolado dentro de casa, aí você começa a perceber que realmente as pessoas estavam isoladas. E aí, né, tem que mudar isso, né, tem que melhorar nesse sentido. Também percebemos a importância da solidariedade, de ajudar aqueles que estão em necessidade e também nos ajudou a ver a importância da lição de Jesus de ajudar o nosso próximo. É fundamental isso. Essas são apenas alguns itens, mas certamente muitas outras mudanças ocorrerão num futuro próximo que culminarão a longo prazo num aperfeiçoamento da sociedade humana. As lições que ficaram para nós, né? Essas são algumas que eu observo aqui. É preciso aproveitar mais a vida, pois a nossa passagem aqui é temporária. Então, a pandemia deixa as pessoas ficaram com medo de morrer, né? E aí começam a fazer coisas, né? Começam a se importar mais, né, com o próximo, começam a se melhorar, começam a fazer algo, né, porque percebem que é temporário. Só que isso é temporário sempre, não é só na pandemia do coronavírus. E aí, com essa pandemia, a gente começa a ver isso, né, que nós temos que aproveitar melhor a nossa vida para fazer o bem, para nos melhorarmos e para nos aperfeiçoarmos. É preciso que usemos o nosso tempo, enquanto estamos aqui encarnados, para nos aperfeiçoarmos como seres espirituais e desenvolver nossas virtudes e não apenas viver para o consumo e para os prazeres em excesso. Temos que nos tornar mais solidários e entender que somos todos iguais, que não há superioridade em nenhum de nós em relação aos outros. Tanto é assim que a pandemia ela não poupa ninguém, nem branco, nem preto, nem amarelo, nem rico, nem pobre, nem alto, nem baixo. Todo mundo é afetado de alguma maneira pela pandemia do coronavírus. O vírus não escolhe ninguém, né? Nesse sentido, nós somos iguais, somos todos seres humanos. Então, somos afetados ou de uma maneira ou de outra. Precisamos, então, tratar o nosso planeta melhor, pois ele é a nossa única casa. Precisamos cuidar do nosso meio ambiente, da fauna, da flora, para evitar o desequilíbrio da natureza e, consequentemente, os problemas que recairão sobre nós, né? Por conta desse mau cuidado com o planeta. Essas são apenas, né, algumas lições, né, que eu estou destacando aqui, né, mas muitas outras também. Agora, que medidas práticas nós poderíamos fazer para aproveitar esse momento de isolamento para assim refletir na nossa vida e nos melhorarmos como seres humanos? Eu tenho aqui algumas observações. Primeiro, obedeça às regras de isolamento social que são passadas pelas autoridades de saúde, isso para o seu próprio bem e para o bem dos que o cercam. Então, há pessoas que deixam de fazer isso, né? Que acham que a pandemia não é nada, né? Que não tem problema nenhum, desobedece às regras de isolamento, né? Que é o único meio de proteção que nós temos agora. E aí o que acontece, né? Ao agir assim, a gente está relutando em fazer o que é certo e muitas vezes estamos prejudicando outras pessoas, levando a doença para outra pessoa, mesmo que você não seja afetado diretamente pela doença, mas você pode ser um veículo transmissor do vírus, né? E pode causar a morte de alguém. Então, é necessário pôr a mão na consciência nesse sentido. Segundo, mantenha sua mente ocupada. Leia, assista palestras, a bons filmes,
informe-se, estude sobre espiritualidade, sobre filosofia, sobre vários assuntos, né? Estude um novo idioma, enfim, mantenha a sua mente ativa, né? Não fique com a mente lá, parada, né? Só pensando em coisa ruim. Não, é necessário que a gente mantenha a nossa mente ativa, estudando e se aperfeiçoando. Outra coisa que podemos fazer: mantenha sua espiritualidade ativa. Não importa qual seja a sua religião, ore com mais frequência, faça meditação ou outras práticas espirituais, pratique a caridade e auxilie pessoas com palavras de esperança. Então, é uma coisa importante a se fazer, é manter a espiritualidade, porque senão a gente não aguenta, né, sem pensar no ponto espiritual. Quarta coisa: evite espalhar o ódio. Atualmente, muitas pessoas estão fazendo discurso de ódio na internet. Ódio racial, sexual, político, religioso e outros. Evite qualquer discurso que tente culpar alguém por essa pandemia. Esse é um karma de toda a humanidade e o vírus não tem nacionalidade. Então, alguns ficam tentando achar um culpado, né? Mas isso não existe. Realmente, o vírus, se ele atinge a toda a humanidade, então é porque é uma coisa que não tem nacionalidade. É uma coisa humana, faz parte de todo ser humano. Ok? E quando se trata de religião, é preciso entender que todas elas são caminhos diferentes que tentam conciliar o homem com Deus. Portanto, todas merecem o nosso respeito e você pode até discordar, é claro, mas jamais ofender e odiar as pessoas de outra religião. Ok? Evite o discurso exclusivista de alguns que gostam de chamar a religião do outro de seita. Entenda que a pessoa de outra religião, ela é igual a você. Ela quer se aproximar de Deus e está tentando fazer isso. Então, ela é nosso irmão, né? Essa pessoa é nossa irmã, ou seja, nosso irmão também. Se você não fala com uma pessoa por causa de preconceito em relação à religião dessa pessoa, talvez seja o momento de repensar essa posição. Quando se trata de política, também é interessante parar de espalhar o ódio. Precisamos entender que cada pessoa tem sua convicção política e a melhor forma de governo, né, é respeitar o outro, né, deixar que cada um tenha as suas próprias escolhas. Todos nós somos cidadãos e temos os nossos direitos e deveres. Então, se você deixou de falar com alguém, né, por causa da última eleição, por exemplo, que foi muito polarizada, né, teve muitos problemas, muitas brigas às vezes, então, ao meu ver, também é um momento de você repensar essa posição e deixar isso para trás. Se você odeia alguém porque essa pessoa é homossexual, por exemplo, eu faria uma pergunta a você. Será que o vírus faz distinção entre você que é heterossexual e a pessoa que é homossexual ou bissexual? Né? Então, com certeza, ele não faz distinção nenhuma. Então, talvez seja o momento também da gente parar de fazer distinção entre os nossos irmãos. Portanto, são muitos ódios que temos que destruir, muitas feridas que precisamos curar, são muitas bases que precisamos reconstruir. Mas tenha certeza que cada um de nós, fazendo a sua parte, poderá fazer com que a nossa sociedade saia muito melhor dessa pandemia do que quando entrou nela. Prestar solidariedade aos necessitados é uma atitude muito importante nesse momento difícil e com certeza que fará muito bem a todos nós. Quanto àqueles que estão desencarnando nesse momento, tenha certeza que há uma equipe espiritual enorme e qualificada do outro lado que está disponível para ajudar esses irmãos e irmãs que estão partindo da Terra e que vão se recuperar certamente. E futuramente terão nova oportunidade de voltar aqui à Terra e continuar o seu progresso espiritual. A morte deles terá um grande mérito, pois farão parte de um processo evolutivo no caminho da humanidade. Certamente essas pessoas terão grande recompensa pelo sacrifício que fizeram. Por fim, espero que nenhum dos meus seguidores, né, desse canal tenha sido afetado diretamente pela Covid-19. Eu sei que isso é difícil, mas eu tenho essa expectativa. E se for o caso de você ser afetado, que você encare isso com resignação. Obedeça às instruções das equipes de saúde, para que assim você possa se recuperar logo. Também deixo aqui a minha solidariedade a qualquer um dos membros desse canal que, porventura, tenham sido diretamente afetados com a morte de algum familiar, certo? Que você possa ser confortado nesse momento. Em breve, nós viveremos em um mundo de regeneração, no qual o bem sobrepujará o mal,
e a sociedade estará de tal ponto evoluída que os espíritos aqui encarnados terão descanso das lutas que travaram durante esse longo processo evolutivo. E aí vai se cumprir o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Será uma sociedade transformada, onde todas as necessidades básicas das pessoas serão atendidas. Ninguém mais passará fome, nem sofrerá pelas guerras, nem doenças, e nem também por outros flagelos que hoje faz a humanidade sofrer. E não haverá mais morte, porque as pessoas saberão e terão provas de que existe vida após a morte. E aí ninguém mais passará por esse sofrimento da perda de alguém. Até lá é necessário que nós temos que suportar isso com resignação. Termino aqui a minha exposição de hoje. Se você gostou desse vídeo e de tantos outros que estão aqui no meu canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e também indique para um amigo. Utilize os comentários, deixe a sua opinião. Tudo isso contribuirá para que esse trabalho possa ir mais longe. Então, agradeço a todos, um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.